Fala pessoal, beleza? Hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui rapidamente aqui para vocês. Eu tava aqui focado num projeto que eu tô elaborando e eu tava pensando comigo aqui, pô, por que a gente tem tanto desentendimento na questão entre o dono da empresa, o patrão e a equipe, os funcionários? E um ponto que é uma eterna briga vai ser sempre essa questão entre o funcionário, né, que trabalha pela empresa, e o patrão. O funcionário, ele sempre vai ter aquela cabeça de que ele não é tão recompensado quanto ele poderia, que ele tem muitas dificuldades no dia a dia de trabalho dele, que ele não é valorizado, que ele não é reconhecido, que ele é subutilizado, ele tem muitas qualidades, muitas competências que não são utilizadas, não são exploradas pela empresa onde ele trabalha. E aí, ele, pelo fato dele achar que ele não está sendo reconhecido suficiente, ele acaba não fazendo mais pela empresa. Ele até pode fazer, ele até tem a disponibilidade para fazer, mas acaba não fazendo. E por outro lado, a gente tem o gestor, que é o dono da empresa. E esse dono da empresa, ele faz a contratação da equipe, dos funcionários, e ele tem uma outra cabeça. Então, ele está imaginando diversas possibilidades, diversos caminhos para oferecer oportunidades às pessoas. E ele está pensando numa cabeça dinâmica. E a forma de pensar do funcionário ela é totalmente diferente da forma de pensar do gestor. E isso gera muitos conflitos porque um não consegue entender o outro. Na verdade, o gestor ele até tem uma certa ponto de vista do que passa na cabeça do funcionário, mas não é a visão real. Mas ele tem uma ideia. Agora, o funcionário ele nem imagina que tipo de ideia, que tipo de informação passa na cabeça do gestor. E isso que gera esse grande conflito. O gestor imagina, poxa, aquele funcionário é bom, ele é competente, eu poderia utilizar ele para mais coisas. Mas parece que ele não se ajuda, parece que ele não vai. Se ele fizesse mais, eu dava uma recompensa para ele. O funcionário, por outro lado, ele fala assim, pô, meu patrão não percebe que eu estou trabalhando, ele nem repara nas coisas que eu faço. Se ele me pagasse mais, eu ia fazer tanta coisa a mais. E aí a briga vai longe, vão se passar anos e anos e anos e a gente nunca vai ter uma decisão concreta, porque um não faz porque o outro não me dá, um não dá porque o outro não faz. Então um fica esperando o outro dar uma melhor condição, fazer algum outro tipo de proposta, algum outro tipo de acordo para que o outro faça algo a mais. Então o funcionário só faz mais se o patrão pagar mais para ele. O patrão não paga mais porque se o funcionário não faz mais, por que eu vou pagar mais? Então, a regra de ouro que eu já comentei em outros vídeos é que você sempre, se você está no patamar de baixo ou você está no patamar de cima, sempre faça mais do que aquilo que você é pago para fazer. Como é que se aplica isso? Se o funcionário ele quer ganhar mais, ele precisa fazer mais. Ele não pode esperar o patrão ver aquele caso para ele poder ganhar a oportunidade. Ele primeiro precisa fazer mais, ele precisa executar as tarefas a mais do que o patrão espera. Faça mais do que aquilo que esperam de você. Então, ele tem que fazer mais do que o patrão passou como função, como tarefa. E aí as pessoas, a cabeça pequena, a cabeça fechada do funcionário vai pensar assim, mas ele vai estar me explorando. Mas eu vou ficar fazendo a mais para ele e não recebo o suficiente por isso. Eu só vou fazer o que eu só pago para fazer. Eu fui contratado para isso, minha carteira tá isso, eu vou fazer aquilo. Se ele ficar limitado nessa cabeça pequena de fazer apenas o que ele é pago para fazer, ele não vai durar muito tempo na empresa, ou talvez ele dure anos, mas nunca vai crescer, nunca vai sair do lugar. O patrão, ele por mais que ele talvez não perceba tanto o valor do funcionário, talvez ele não consiga entender o valor real do funcionário, ele não valorize todos os trabalhos que o funcionário tem, ele está numa hierarquia acima, ele está num ponto de visão acima. Então, o patrão, por pior das hipóteses, ele tem acesso a pessoas mais influentes, ele tem acesso a outros fornecedores, ele tem acesso a pessoas que talvez tenham condições de crescer e alavancar mais. Então, o funcionário ele tem que ser bem visto pelo patrão, independente da questão de você pensar se ele está sendo explorado ou não. É apenas temporário. Se você tem na sua cabeça o objetivo onde você vai chegar, por mais que você seja explorado, por mais que você seja subjugado ou subutilizado, mas vai ser durante um pequeno tempo, até você ganhar força para você passar para o próximo passo. E o patrão, ele vai acabar enxergando uma hora ou outra que
não é fácil a gente encontrar bons profissionais, não é fácil a gente encontrar pessoas que realmente pensam, pessoas realmente ativas, que realmente buscam algo a mais. Então, você nunca vai perder por fazer mais do que aquilo que você é pago para fazer. Faça, faça, não espere a recompensa imediata, porque a recompensa vem. Pode demorar, mas ela vem. Então, sempre tem isso em mente. Se você não fizer mais, você nunca vai ganhar mais. Porque o patrão pensa da mesma forma, se ele não fizer mais, eu não vou pagar mais. E aí você vai ficar aquela briga de orgulho, não vale a pena. Porque querendo ou não, é o patrão que vai estar com a condição financeira para te dar outras oportunidades. Você pode sim conseguir outras oportunidades no mercado, em outros lugares, outras empresas. Mas se outras pessoas perceberem que você está sempre fazendo mais do que você é pago para fazer, sempre de bom grado, sempre buscando fazer o melhor, eu garanto que a sua vida muda, a sua carreira muda. Tem até duas analogias que eu sempre utilizo para mim poder lidar com isso. Ah, um dos exemplos que eu acho muito interessante é um exemplo que tinha um rei, né, se eu não me engano era o rei Midas, e esse rei ele estava lá um dia andando a cavalo e falou assim, poxa, eu vou sair dar uma volta pelo reino. E aí ele andando pelo reino, ele passou e viu um mendigo andando na rua, um mendigo com a mão fechada assim. Aí o rei falou assim, o que é isso que você tem na sua mão? Aí ele pegou e falou assim, era arroz, ele tinha acabado de ganhar um monte de arroz, né, e tinha catado um punhado de arroz na mão. Aí o rei pegou e pediu pra ele, falou, ei mendigo, me dá um pouco desse arroz? Aí o mendigo ficou sem graça, porque falou, pô, o rei é tão rico, o rei pode tudo, por que ele vai querer o meu arroz? Eu tô há dias sem comer, finalmente eu consegui ganhar esse um pouquinho de arroz, né, é o meu alimento para mim passar o tempo. Aí ele pegou, o mendigo meio olhou, meio assim, né, tal, falou assim, catou um grãozinho de arroz e deu na mão do rei. Aí o rei, na hora que ele foi dar o grão de arroz pro rei, o rei só fechou a mão dele, passou a mão sobre a mão do mendigo e saiu embora galopando. Quando o rei foi embora, o mendigo abriu a mão, aquele grãozinho de arroz que ele tinha dado para o rei tinha se tornado em uma pepita de ouro. Era o rei Midas, ele transformou aquilo em ouro. E aí o mendigo, na hora ele se tocou, olhou para uma mão com um grão de arroz que tinha virado ouro, olhou para outra que tinha a mão cheia de arroz. Ele pegou e falou assim: ei, rei, 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 por favor, volte, 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 volte. Chamando o rei de volta. Quando o rei parou, ele olhou o rei, ele falou assim: ei, rei, eu me enganei, tome o meu arroz, tome, ou melhor, tome todo o meu arroz. Aí o rei olhou para ele e falou assim: olha, mendigo, você já tem tudo que de bom grado você decidiu dar. Moral da história. Ele pensou apenas no momento, pensou apenas nele, né? Então ele não pensou, falou, poxa, o rei é tão rico, por que é que ele quer o meu arroz? Então eu vou dar apenas um grão de arroz, porque o resto é meu alimento, é o que eu preciso para mim. Ele não deu de bom coração, não proporcionou a divisão de bom coração para tentar ajudar ao rei, independente das circunstâncias. E aí ele acabou recebendo apenas um grão de arroz que se tornou ouro, né? Sendo que se ele talvez tivesse doado maior parte, ele teria recebido uma recompensa maior. E na nossa vida, no nosso dia a dia, é exatamente isso. A gente ganha aquilo que a gente de bom grado faz. Então, se você fizer mais do que aquilo que você é pago para fazer, a tendência é que você ganhe outras oportunidades, seja enxergado por outras pessoas e consiga alcançar outros patamares que talvez você esteja esbarrando há algum tempo e não tenha conseguido por causa disso. Certo, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo.